Se você começou no Instagram agora e já está se sentindo perdido, não sabe por onde ir, fiquem calmos. Isso não é falta de esforço, e sim excesso de muitas coisas ao mesmo tempo. Porque todo mundo fala que para postar precisa ser trend, dancinha, e reels, e vamos ter engajamento, sabe? Muitas coisas ao mesmo tempo. Eu entendo isso. Só que ninguém explica por onde começar de verdade. Então hoje é o dia que eu vou te explicar aquele passo a passo simples para vocês começarem do zero. Antes de tudo, eu quero explicar para vocês que o Instagram não é fazer de tudo um pouco, e sim fazer a coisa certa. E se você pular essas etapas, você até posta, mas não cresce. E é por isso que tem muita gente que desiste, para com o Instagram, não sabe para onde ir, fica bem perdido. Então salva esse vídeo, porque esse aqui é literalmente um mapa de como começar do jeito certo. A primeira coisa é entender o objetivo de tudo que você vai fazer. Então você precisa entender o porquê de cada coisa. Você quer vender, crescer audiência, criar autoridade, ou você quer aquilo ali só como vitrine, como um portfólio. Porque, por exemplo, quem quer vender tem que mostrar o produto, tem que mostrar a prova ali, né, a oferta. Quem quer crescer precisa de conteúdo que chame atenção. E quem quer autoridade precisa ensinar, precisa transmitir um conteúdo de valor para o seu público. E tem pessoas que querem só como vitrine, como portfólio, por exemplo, um designer. A facilidade é ter um Instagram para as pessoas acessarem e verem todos os trabalhos. E se você não define tudo isso, você acaba virando um perfil totalmente confuso e ninguém segue perfil confuso. O segundo momento é de você escolher um tema. Você não precisa falar de tudo, você precisa escolher uma coisa específica para falar. E é aí que vem o momento da linha editorial. A ideia é que você seja lembrado por uma coisa específica. E o maior erro que as pessoas cometem, gente, é misturar vários tipos de assunto. Então eu mostro o meu trabalho com a minha vida pessoal, eu indo no mercado, com eu trabalhando, mostrando meu produto, falando que vai ter uma promoção exclusiva, mostrando um filho, uma criança, sabe? E aí vem uma fórmula simples para vocês sempre lembrarem, sempre levarem com vocês. Eu falo sobre, você coloca o tema que você fala sobre, para e o tipo das pessoas, o seu público, quem você quer direcionar. Um exemplo que eu posso falar para vocês é eu mesmo. Eu falo sobre marketing para pessoas que acabaram de iniciar no digital, por exemplo. Ou então, eu falo sobre dicas de casas baratas para pessoas que moram sozinhas. Ou eu falo sobre ofertas e achadinhos para pessoas que querem economizar no dia a dia. É só você aplicar, né, de acordo com o seu nicho, de acordo com a pessoa que você quer direcionar o seu conteúdo. Vamos para mais uma etapa que eu acho super importante. Arrume o seu perfil. Antes de postar, é importante arrumar a casa. Gente, quando vocês vão marcar com alguma pessoa para poder visitar a sua casa, normalmente a gente tende ali a arrumar um pouquinho a casa, né? Dar um jeitinho ali na bagunça, exatamente isso. Você precisa arrumar a casa antes de receber visita. Então, bora pro checklist rápido do seu perfil para ver se você está fazendo certo ou não. Foto de perfil clara, pode ser o rosto ou o logo da sua empresa, mas, gente, tenta deixar o rosto ali bem alinhado, não pode ter foto de qualquer jeito. Tomem cuidado, se for um perfil totalmente profissional, gente, evitem foto de biquíni, por exemplo, com um decotão, sabe? Mostrem o seu rosto ali de forma profissional para as pessoas verem com quem está se comunicando, com quem está falando. Nome fácil de buscar. Antigamente ainda era mais fácil buscar as pessoas no Instagram, só que hoje em dia a busca do Instagram tá assim, uó, você escreveu um nomezinho errado, já não acha a pessoa. Então não coloca um cara de underline, um cara de ponto, e vários A's e vários I's, sabe? Coloca um nome simples. O meu, por exemplo, é Maísa do Marketing. Inclusive, se vocês não seguem, vão lá seguir. Mas é arroba Maísa do MKT, na verdade, né? Pra ficar mais reduzido. É uma coisa simples que as pessoas entendem e que é fácil de procurar. Então evitem vários caracteres com X, com Y, com Z, com underline, com ponto, com arroba, porque não é legal para vocês. Outra coisa é uma bio que explique o que é que você faz. É importante você alinhar sua bio de acordo com o seu perfil também, porque isso, quando as pessoas entrarem, as pessoas vão logo ler ali e entender o que é que você faz e o que você não faz. Se tem um link para algum lugar para conversar com você, por exemplo, para um site, é importante você alinhar bem isso, porque as pessoas vão ter a primeira impressão ali. Então, o ideal é ter uma bio ali do que você faz, para quem você faz e o benefício disso. Então, ali na ideia do achadinho ainda que eu dei mais cedo, poderia ser uma bio, por exemplo, né? Achadinhos de casa com um preço baixo para facilitar o seu dia a dia. É uma coisa simples, objetiva, que mostra ali o que você faz para quem é em benefício, que é facilitar o dia a dia, e tem um preço barato. E além disso, tem os destaques, né? Além dos destaques, é legal ter também sobre a sua empresa, né? Sobre o que você faz, os bastidores, que eu acho super legal para poder se conectar mais, entender como é o processo da empresa. É legal ter também, se sua empresa, por exemplo, tiver uma equipe, pode ser apresentada também essa equipe para as pessoas.
Gente, hoje em dia as pessoas são muito imediatistas, né? As pessoas querem as coisas na hora e no momento delas e rápido. Então, assim, se a pessoa entra no seu perfil e não entende nada em 3 segundos, você perdeu. A pessoa sai e vai para concorrente. Então, bora para mais uma etapa. Entenda o formato certo. E agora sim é o momento do conteúdo. Não começa lá de trás, não. Você abriu o perfil já vai criar conteúdo, não. Agora é o momento do conteúdo. Então, para quem está começando do zero, a gente entende que realmente o Reels é uma coisa super positiva, porque a gente consegue alcançar mais pessoas, diferente ali do carrossel, do feed, né, dos stories. E por que o Reels, Maísa? Eu respondo para vocês. O Reels, como eu falei, tem maior alcance. Além disso, tem uma descoberta do público novo, porque tem uma aba de Reels que normalmente vai passar, as pessoas vão passando, vai rolando para cima, e pode chegar para uma pessoa que não conheça você esse Reels. E além disso, tem um crescimento mais rápido. Como eu falei, tem um maior alcance, e esse alcance faz você ter um crescimento maior. Mas assim, não descartem, em hipótese nenhuma, carrossel, feed também. Se você quer criar autoridade, por exemplo, o carrossel, feed é uma coisa super importante. Que você precisa de informação, você precisa de conteúdo de valor para você passar para as pessoas que já estão ali no seu perfil. Então não foque só em Reels para as pessoas que você quer alcançar, que não estão no seu perfil. Também foque em carrossel para as pessoas que estão ali já te acompanhando. Você precisa ter esse público fiel ali com você. Outra coisa, que é uma coisa que eu também passei muito por isso, consistência e perfeição. Gente, como eu passei por isso, meu Deus! Sabe aquela onda do querer postar super perfeito, super bonito, nunca postar? Pois é, eu também passei por isso por um tempo. É melhor postar 3 vídeos bons durante a semana do que um vídeo perfeito em 15 dias, sabe? Então é importante vocês pensarem bem nisso. Não precisa ser uma coisa incrível. Olhem para o meu vídeo, olhem para o meu cenário. Isso não tá uma coisa incrível, é uma coisa super básica, mas eu consigo me comunicar com vocês com frequência, com consistência, consigo me conectar mais com as pessoas que estão comigo e não postar um mês, depois daqui a 3 meses, porque eu estou ainda produzindo o meu vídeo para vocês, sabe? Então não tem uma regra certa ali de frequência, né, de ter essa consistência. Vai de acordo com o que você consegue. Se você tem uma equipe, é mais fácil, né? As pessoas conseguem postar às vezes, né, todos os dias durante a semana, por exemplo. Mas se você não tem uma equipe, é só você, então se programa aí, posta 3 vezes durante a semana. Aí você aposta mais em stories para poder deixar ali o público sempre aquecido, sabe? E vai pensando do jeito, né, do seu jeito, né, de como você consegue fazer isso da melhor forma possível. Outra coisa é você testar sempre os formatos. Gente, testem, testem, testem. Então, sempre o Reels, por exemplo, antigamente era só um teste, né? Surgiu recente. Antigamente era o GTV, por exemplo, que sumiu. Então, assim, é importante você ir testando, porque as pessoas que começaram lá no Reels, logo no começo do Reels, eu lembro bem que uma das pessoas que começaram a gravar Reels, essas primeiras pessoas ganharam, assim, muito alcance, muita visualização, porque era um formato novo. Então, sempre vai testando para ver o que o seu público gosta mais. Tem gente que, assim, se dá super bem no Reels, que é uma coisa que, como eu falei, dá muito alcance, mas tem pessoas que, assim, o público gosta de carrossel. E também é bom você repetir o que funciona. Às vezes você vai ver lá as métricas e ver que tem um post que funcionou super bem, que alcançou pessoas, assim, que você nem achou que ia alcançar. E é o momento de você olhar aquele post e entender, assim, o que que eu posso repetir aqui. Não repetir o conteúdo totalmente, mas repetir a ideia, talvez repetir o formato, a linguagem, tem várias coisas que você pode analisar para poder repetir. Outra coisa que vocês precisam observar são os sinais. Gente, os resultados são importantes, sim. Não é só você postar ali, apertou o botão postar e acabou, sabe? Vai deitar, vai dormir. Não, gente, tem pós também. Tem aquele pós-venda, sabe? Quando você vende, ainda tem que ver ali o feedback do cliente. Então, os insights do Instagram vão ser aqueles feedbacks. Aí você pode pensar, qual é o vídeo que teve mais visualização, por que que teve essa visualização, qual vídeo teve mais retenção, que as pessoas quiseram ver até o final, ou até tipo, um pouco menos do final, e por que que as pessoas viram esse vídeo, o que que fizeram elas quererem ficar até aquele momento do vídeo. Qual publicação gerou mais comentários, mais interação? Por que que gerou mais interação, sabe? Foi um CTA que você colocou? Foi uma coisa dentro do carrossel que você colocou que foi super interessante, as pessoas quiseram entender mais sobre? Ou então um story que gerou muitos compartilhamentos. Por que isso, gente? Porque vocês deram uma dica super legal e as pessoas gostaram e compartilharam com outras pessoas? Ou você colocou um link super importante que as pessoas também quiseram compartilhar com outras pessoas? Se você percebeu, o Instagram está te falando o caminho já nos insights. É só você analisar, entender e replicar. E quem ignora isso, cresce mais devagar. Isso é um fato. Outra coisa, esses resultados não são só no Instagram, não, tá? Tô falando no Instagram sempre, mas em qualquer rede social. No TikTok, por exemplo, uma dessas. No YouTube, a gente vê muita visualização, né? Tem vídeo que
tem muito mais visualização do que outras. Por quê? Será que é porque eu dei uma dica super importante? É um conteúdo que as pessoas sempre procuram sobre. É importante entender muito bem isso. Então, vocês já entenderam tudo, né? Então, lembrem desses erros que vão te travar. Pelo amor de Deus, eu vou repetir. Todos os erros que você não pode cometer. Primeira coisa, pode estar sem objetivo, então é importante entender o que, para quem, aonde, quando. É sempre importante entender tudo. Faça várias perguntas sobre você, sobre o seu conteúdo, sobre o seu perfil, para em sim você postar. Outra coisa é copiar tudo sem adaptar. Então, assim, você pode realmente dar uma olhada ali no conteúdo, entender o conteúdo, trazer uma ideia daquele conteúdo, mas adapte, coloque na sua linguagem, entenda seu público. Se seu público quer realmente ver aquilo de cópia, o seu público precisa ver uma coisa melhorada, adaptada, por mais que seja do seu próprio conteúdo, tá? Não tô falando de cópia de conteúdo de outras pessoas, não, do seu conteúdo. Outra coisa é querer crescer sem aparecer. Às vezes, gente, é necessário, não tem muito o que fazer, sabe? Eu sei que tem pessoas que têm vergonha, mas as redes sociais ali são, como eu falei, a vitrine. Então, às vezes a pessoa precisa aparecer, se não você aparecer um mascote, não um representante, o que seja. Tiver muitas marcas aí, por exemplo, a Magalu. Ela não tem um rosto ali, a gente conhece, né, a Luísa Trajano, que tá ali na frente da Magalu, só que a gente sabe que a Lu, né, é a Lu. Então tem uma pessoa ali à frente, aparecendo pela Magazine Luiza. Então, assim, a gente precisa também entender que é importante ter um representante para se conectar mais com o público. Quando não tem nenhum representante, o público só fica ali. É uma marca. É uma marca, mas a gente precisa se humanizar mais. Entendam que Instagram não é sorte, é uma construção. E se você fizer essas coisinhas aqui que eu falei para vocês, você já vai estar à frente de muitas pessoas que não sabem ou não fazem isso, né? Às vezes a pessoa sabe, mas não quer fazer isso de jeito nenhum. Então é importante você entender e estudar sobre isso, já que você quer crescer na internet. E não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Começa aos poucos, lembra que é uma escada que você vai subindo degrau em degrau. Eu não comecei fazendo tudo também, não, gente. Vai ali, cria um Instagram, começa aos poucos, entende ali qual foto vai colocar, qual bio é a melhor, quais destaques você pode colocar. Depois vai pensando ali no conteúdo, no calendário também, esse dia aqui eu vou postar Reels, esse dia aqui eu vou postar carrossel, esse dia aqui vai ser só um estático. E aí a gente vai postar a story todos os dias de segunda a sexta. Então é importante você começar aos poucos para entender ali qual vai ser a dinâmica do seu perfil. Então a gente sabe que não vai começar perfeito, vai começar simples, mas vai começar do jeito certo. E se esse vídeo te ajudou, já deixa um like no vídeo, tá, gente? Comentem o que vocês acharam do vídeo, curtam muito o vídeo para eu entender que vocês gostaram, querem mais vídeos assim. E compartilhe com outras pessoas que precisam ver esse tipo de vídeo, porque não aplicam isso nas redes sociais. Ah, e todo mundo se inscreve, pelo amor de Deus, tá, gente? Se inscrevam no canal, por favor. E bora fazer seu Instagram sair do papel. E até o próximo vídeo. Um beijo.